Olá pessoal, tudo bem? Bom dia para vocês. Vamos dar continuidade então àquela aula sobre Revolução Francesa que eu comecei na semana passada a falar para vocês, tá bem? Vale lembrar que essas aulas todas de Revolução Francesa, Revolução Americana e Revolução Industrial são aulas que tratam de assuntos bastante influenciados pelo Iluminismo, tá bem? Mas vamos continuar lá do ponto em que eu parei na semana passada, o conteúdo sobre a Revolução Francesa, tá bem? Eu estava falando para vocês na última aula que a Revolução Francesa é fruto de um contexto de crise política, econômica e social que está acontecendo na França na década de 1780. Econômica, porque a França está muito endividada por causa da participação em duas guerras, a Guerra dos Sete Anos contra a Inglaterra e a Guerra de Independência dos Estados Unidos, que a França não deveria nem participar, porque aquele assunto não dizia respeito a ela, mas para se vingar da Inglaterra, ela acaba apoiando os Estados Unidos na Guerra de Independência. E daí então a França fica muito endividada com essas duas guerras. Então tem um contexto de crise econômica. Tem um contexto de crise social que a monarquia está perdendo prestígio, principalmente porque ela não está cumprindo lá aquelas funções esperadas pela população em geral de auxílio, principalmente aos mais pobres, no contexto de fome e de falta de alimentos em geral lá na França, tá? E política, porque o rei da França, na verdade, não consegue lidar com todos esses problemas e ele acaba, portanto, perdendo bastante importância, tá bom? Eu falei para vocês que da Revolução Francesa começa quando o rei quer aumentar impostos lá na França, mas não quer levar a culpa por esse aumento de impostos, portanto, ele convoca a Assembleia dos Estados Gerais, que eu comentei com vocês que era uma assembleia que se reunia com representantes dos três estados, do clero, da nobreza e do povo, e que eles votariam sobre o aumento ou não de impostos. Só que o voto era por estado, ou seja, clero tinha um voto, nobreza tinha um voto e o povão tinha outro voto. Clero e nobreza eram isentos de impostos, portanto votariam a favor do aumento de impostos, e o povão não, mas ele era voto vencido. Por isso o povão quis mudar o modelo de votação e fazer um voto que era chamado de voto inorgânico, um voto para cada representante lá na Assembleia dos Estados Gerais. Isso foi uma tentativa de mudar o sistema de votação para que o povão, o terceiro estado, conseguisse não aprovar o aumento de impostos. Mas não deu certo, porque para votar a mudança no sistema de votação, isso precisava ser aceito, votado segundo o modelo tradicional de votação, o modelo orgânico. E daí então não deu certo. Então o pessoal do terceiro estado se revoltou, falou que não participava mais da Assembleia dos Estados Gerais e criou uma outra assembleia, uma assembleia rebelde, que é a Assembleia Constituinte, que eles, o pessoal do terceiro estado, acabaram propondo para escrever a primeira Constituição para a França, que portanto deixaria de ser, quando tivesse pronta a Constituição, um país absolutista, tá bem? Então, as fases da Revolução Francesa tem a primeira lá, que é a Assembleia dos Estados Gerais, que não deu certo, não foi para frente, porque o terceiro estado se revoltou. A Assembleia Nacional Constituinte, que é a que se reúne a partir de 1789 para escrever a primeira Constituição para a França, e ela vai escrevendo essa Constituição até 1791, quando a Constituição fica pronta. É nessa Constituição aí, a primeira Constituição francesa, que aparece lá a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, é, que diz lá que o homem tem direito a, todos os homens têm direito à propriedade, à liberdade de expressão, que todos eles são iguais juridicamente, ou seja, não existem mais privilégios, e é um documento super importante, enfim, que é o preâmbulo da Constituição, da primeira Constituição francesa. E eu terminei justamente aí. O pessoal escreve lá, portanto, a primeira Constituição para a França, a primeira Constituição está pronta, e o rei, o Luís XVI, acaba acatando seguir essa Constituição em 1791. E daí tem início a terceira fase da Revolução Francesa, que é quando o rei da França, o Luís XVI, começa a governar, mas não mais de maneira absolutista, não mais podendo fazer o que ele quiser da vida, mandar do jeito que ele bem entendia, mas agora tendo que seguir um conjunto de regras constitucionais que foram escritas na primeira Constituição da França, lá que passou a valer a partir de 1791.
Ou seja, não percam as fases. Assembleia dos Estados Gerais, primeira fase. Assembleia Constituinte, segunda fase. E agora que a Constituinte já terminou, que a Constituição já está pronta, a gente tem a monarquia constitucional. Teoricamente, todo mundo ia viver feliz para sempre lá na França, porque afinal de contas o que eles queriam, entre outras coisas, é acabar com os privilégios da nobreza e do clero e fazer com que o rei não governasse mais de maneira absolutista. E tudo isso foi alcançado com a monarquia constitucional. O rei agora está seguindo uma constituição e o clero e a nobreza não têm mais privilégios. Falei até para vocês que uma das coisas que foi particularmente problemática para o clero foi que o clero da França foi obrigado pela Constituição a seguir a Constituição Civil do clero, ou seja, dizer que o clero deveria declarar que seguia mais as leis da França e que essas leis eram mais importantes do que as regras de Roma. Tá? Isso gerou, por exemplo, uma fuga de vários membros do clero que não aceitaram isso e acabaram fugindo da França, se tornando um grupo chamado de emigrados, tá bem? Mas o importante então é que teoricamente estava tudo certo. Os objetivos principais da revolução, digamos assim, foram atendidos. Fazer uma constituição, né? Deixar de ser um país absolutista, porque o rei agora tem que seguir regras, e também acabar com os privilégios do clero e da nobreza, que era uma coisa que assustava, que indignava o pessoal do terceiro estado. Tá? Tudo isso já havia sido conquistado. E agora o rei, portanto, vai começar a mandar seguir uma constituição. Tá tudo belezinha, tudo ótimo, tudo legal. Parece que dali não precisa mais ter Revolução Francesa, exceto pelo fato de que o rei da França estava tramando contra os revolucionários. Tá? O tempo todo em que a Constituição estava sendo escrita, o Luís XVI não concordava com essa criação dessa Assembleia Constituinte. Ele só aceitou porque ele viu que a população se mobilizou, pegou em armas, foi criada a Guarda Nacional para defender lá os membros da Assembleia Constituinte, e ele percebeu que era um grupo que estava armado e poderoso e que ele não poderia bater de frente assim diretamente com esse grupo. Mas o tempo todo em que a Assembleia Constituinte estava sendo escrita, estava sendo debatida e todos os termos da Constituição estavam sendo feitos, o Luís XVI estava tramando contra esses revolucionários, contra a Assembleia Constituinte, e ele nunca passou pela cabeça dele de que ele deixaria de ser absolutista. Na verdade, ele estava ganhando tempo para ver o que ele deveria fazer para massacrar os revolucionários e trazer de novo o poder todo para a mão dele de maneira absolutista. Tá bem? Então, enquanto estava sendo escrita aí a Constituição, durante o período lá da Assembleia Constituinte, o rei tramava contra esses revolucionários. O rei começou a trocar cartas com reis das nações vizinhas. Por que era o interesse das nações vizinhas também combater esses revolucionários? Existia um medo ali entre os países vizinhos, como a Inglaterra, a Prússia, a Rússia, a Áustria, que a Revolução Francesa servisse de inspiração para movimentos locais de questionamento do absolutismo. Tá certo que a Inglaterra já nem era mais absolutista, mas a Prússia, a Rússia, a Áustria, a Espanha, esses países todos ali em volta da França eram ainda absolutistas, e existia o temor desses reis de que o que estava acontecendo na França pudesse servir de inspiração para movimentos locais em seus países e começasse a se espalhar, e o povo todo da Europa começasse a questionar a autoridade absolutista dos reis. Tá? Então o rei da França começa a negociar com esses países vizinhos aí. É uma forma de combater os revolucionários franceses, para impedir que eles consigam de fato terminar a Constituição e gerar uma monarquia constitucional. Tá bem? Tanto que os países mais interessados nisso fizeram uma declaração ali em 1791, 1792, a declaração de Pillnitz, que a Áustria e a Prússia, por exemplo, exigiram a volta do absolutismo na França, exigiram o fim da Constituição e a volta dos poderes absolutos para o rei francês, Luís XVI, tá bem? Ou seja, as nações vizinhas ali não tinham interesse em acabar com a Revolução Francesa, em acabar com esse movimento constitucional, e o rei da França também. Então eles começam a trocar cartas, começam a debater como fazer para massacrar os revolucionários, e
ideia mais plausível para o rei da França, a partir do momento que a Constituição foi promulgada e ele deixou de ser absolutista, a ideia que pareceu mais plausível para esse rei da França foi fugir da França e tentar, a partir de fora da França, principalmente no caso a partir da Áustria, tramar uma invasão da França junto com os exércitos dos países vizinhos para massacrar esses revolucionários e reestabelecer o poder absolutista, tá bem? É, Então ele trocava cartas, mas isso tudo em segredo, é óbvio que ele não fazia isso às claras. E em 1792 ele vai botar em prática o plano de fugir da França. A França já vivia o período da monarquia constitucional, ou seja, a Constituição já estava pronta, ele já estava seguindo a Constituição. E daí ele começa a botar em prática o plano dele de fugir da França para liderar o combate à Revolução junto com os exércitos vizinhos a partir de fora da França, de fora para dentro. Tá bem? Então, isso vai gerar um problemão danado, tá? Por quê? Porque ele resolve fugir de madrugada de Paris, o povo todo já desconfiando que ele não era uma pessoa, enfim, exatamente confiável, que ele estava tramando contra a Revolução, mas não tinham provas. E daí, numa bela madrugada, vai lá o rei da França e resolve meter o pé da França, fugir disfarçado, tá? Ele pegou a esposa dele, Maria Antonieta, disfarçou ela como se ela fosse uma condessa russa e ele seria o criado dela. E de madrugada sai lá do Palácio da França, eles saem de carruagem indo em direção à fronteira com a Prússia, beleza? Mas por que essa história deu errado? É uma história assim, super curiosa. Dentro da nobreza, da hierarquia da nobreza, existe uma série de protocolos que você tem que seguir de acordo com o seu título de nobreza, que são protocolos de etiqueta. Como assim? Se eu, por exemplo, tenho um título de nobreza baixo, como, sei lá, barão, e começa a usar roupas, abotoaduras, tipos de ornamentos da roupa que são característicos, por exemplo, de um conde ou de um duque, aliás, de um duque, na verdade, que é o maior título de nobreza, as pessoas vão olhar torto para mim porque eu não estou seguindo regras de etiqueta e eu estou querendo me fazer passar por outra pessoa, alguém que eu não sou, tá? É como se eu estivesse descumprindo uma regra social, uma regra de etiqueta, e as pessoas vão olhar torto para mim, porque eu sou um Reles Barão e estou querendo usar uma roupa de duque, ou coisas que um duque poderia usar, mas eu, Barão, não. Tá? Ou seja, isso é mal visto pela sociedade de nobreza. Tá? Então vai lá a condessa, suposta condessa russa, que na verdade é a Maria Antonieta, mulher do Luís XVI, de madrugada sair de Paris em direção ao que supostamente seria a Rússia, afinal ela estaria voltando para casa. Só que ela está usando roupas e joias que não condizem com o título dela de condessa. Ela tem uma carruagem puxada por 8 cavalos, o que também não é uma característica, não era uma carruagem digna de alguém com o título de nobreza dela, na verdade era de alguém muito mais alto. Tudo aquilo começa a despertar suspeitas por onde a carruagem passa, tá? E o Luís XVI também, disfarçado de serviçal da condessa, estava dentro da boleia lá da carruagem, o que não era nem um pouco esperado lá para a sociedade da época. Uma condessa dentro da carruagem com o serviçal dela. O serviçal tinha que estar lá do lado de fora, não dentro. Tá? Ou seja, por onde essa carruagem começa a passar de madrugada, que ela começa a despertar suspeitas, ou está acontecendo alguma coisa, tá? Até que já perto da fronteira com a Prússia, numa cidade chamada Varennes, o Luís XVI resolve que ele vai parar para fazer uma boquinha. Tá? E aí tem uma lenda urbana envolvida. Como que vocês acham que no antigo regime se fazia para circular a imagem do rei e os súditos saberem como que é a cara do rei, a fuça do rei, beleza? Já que não existia televisão, não existia foto, os jornais não reproduziam ainda imagens. Ou seja, como que a gente faz para circular a imagem do rei? A imagem do rei circula com a efígie do rei, a cara do rei, nas moedas. Tá? E daí vai lá essa lenda urbana, diz que o Luís XVI parou para fazer uma boquinha
a poucos quilômetros da fronteira, acho que 30 quilômetros da fronteira com a Prússia. E daí ele vai pagar lá a mulher da estalagem, onde ele parou para comer de madrugada durante a fuga dele. Ele podia ter deixado para comer na Prússia, né? Mas não. Ele para ali antes da fronteira e vai pagar o que ele consumiu. E quando ele paga, e já tem toda uma desconfiança de que aquela carruagem era meio esquisita, com um povo esquisito, já tem a notícia aí se espalhando de que o rei fugiu de Paris. E quando ele vai pagar, ele usa uma moeda com a cara dele, beleza? E daí isso, né, essa lenda urbana diz que foi o que foi necessário para identificar que aquele povo que estava ali esquisito, que não estava seguindo as regras de etiqueta tradicionais, na verdade era o Luís XVI e a Maria Antonieta fugindo da França em direção à Prússia. Tá? O pessoal da Guarda Nacional na cidade de Varennes foi chamada, chegaram lá e prenderam aqueles esquisitos e esperaram alguém de Paris chegar para confirmar se eles eram o rei e a rainha mesmo. Isso foi confirmado. Ou seja, a fuga do rei falhou, o rei e a rainha foram presos, levados de volta para Paris, e a partir de então eles ficaram presos porque eles estão sendo acusados de traição à pátria, beleza? Olha que desgraça. Se o rei da França tivesse simplesmente acatado seguir a Constituição sem tramar contra a França, estava tudo resolvido. Acabou a Revolução Francesa e ia ser todo mundo feliz para sempre, teoricamente, né? Mas não. O rei vai lá, tenta fugir da França e tenta coordenar o massacre, a revolução a partir de fora, só que ele fracassa, ele não consegue fugir, beleza? Para piorar, a história da fuga do rei já era uma confusão danada, né? A população de Paris, muito indignada aí com a fuga do rei, resolve invadir em 10 de agosto de 1792. Eles resolvem invadir lá um palácio que o rei usava para despachar dentro da cidade de Paris. Ele morava em Versalhes, mas ele tinha um palácio em Paris que ele usava para despacho quando ele estava lá, que é o Palácio das Tulherias. E lá na invasão do Palácio das Tulherias, eles descobrem as cartas trocadas do rei da França com os reis, com representantes diplomatas dos reis vizinhos, e que ele está tramando abertamente contra a revolução nessas cartas, contra a Constituição e tudo mais. E daí a acusação, portanto, de que o rei estava tramando contra a revolução tem mais subsídios para se comprovar, beleza? Ou seja, o rei estava de fato tramando contra a França, tá? Essas jornadas aí, quando a galera descobre isso, o pessoal fica tão puto com a nobreza, com a realeza, que eles começam a perseguir membros do clero, da nobreza, até um massacre, matam uma porrada de membros da nobreza na cidade de Paris nessa noite. Enfim, tudo fica meio caótico, tá? Em meio a esse caos, existem dois grupos políticos lá no poder legislativo da França que foram se formando durante o período constitucional, durante a monarquia constitucional, tá? Esses dois grupos políticos são os girondinos e os jacobinos, tá? Girondinos são são formados principalmente por representantes da alta nobreza, gente rica pra caramba, tipo dono de indústria, banqueiro, na verdade. Esse pessoal todo tinha um grupozinho político que se assemelha a um partido, que são os girondinos, tá? E os girondinos são a favor da revolução, mas não uma revolução social. Aquilo que eu falei, uma revolução política, mas não social. Vamos fazer com que nós, a partir de agora, nós da elite econômica, pudéssemos ter acesso aos cargos políticos, coisa que antes a gente não podia, mas não vamos mudar a hierarquia social na França. Pobre continua pobre, rico continua rico, beleza? E tinha o pessoal jacobino, que era um pessoal de tipo intelectual liberal, tipo médico, advogado, professores, a burguesia, a média e baixa burguesia, donos de pequenos comércios, a população mais pobre em geral, como operário. Todos esses caras acabam se juntando aí com os jacobinos, que é um grupo que quer a revolução política e social. Eles querem mudar as regras políticas e também querem mudar a desigualdade social que existia na França, beleza? Esses caras, por exemplo, são a favor da reforma agrária, são a favor do voto universal, enquanto o pessoal girondino é a favor do voto censitário, da manutenção da propriedade privada. Então, esses dois grupos aí começam a se formar durante a monarquia constitucional. Quando o pau quebra, o rei foge, a população invade o Palácio das Tulherias, descobre as cartas que o rei da França estava trocando com diplomatas de outros países
para tramar contra a Revolução, essa confusão toda, começa a perseguir nobre, matar membro do clero, enfim, é uma confusão generalizada nas ruas de Paris. E o rei preso, né? O rei está sendo acusado de traição. Tem dois grupos ali, políticos, esses girondinos e os jacobinos, que têm propostas diferentes de como superar essa crise. Os girondinos falam, por exemplo, que já que existe uma Constituição que já está feita e que diz que a França é uma monarquia constitucional, o melhor a fazer seria ou julgar o Luís XVI e, caso condenado, passar o reinado para o filho dele, mas não acabar com a monarquia. E os jacobinos mais radicais propõem que o rei traiu a França, que o rei deveria ser condenado à morte junto com toda a família, porque toda a família era traidora, e que isso deveria radicalizar a revolução e que deveria se fazer uma nova constituição depois do rei condenado à morte, que estabeleceria uma república na França. Afinal de contas, eles iam matar o rei, caso o rei fosse condenado, beleza? Então tem um grupo ali, os girondinos menos radicais e os jacobinos um pouquinho mais radicais, que exigem a condenação do rei e de toda a família por traição e o fim da monarquia constitucional, tá? Enquanto esses caras estão debatendo lá na Assembleia da França, no Legislativo francês, que não é mais constituinte, afinal de contas a Constituição já foi feita, agora é só o poder legislativo da França. Enquanto isso, o pau está quebrando na rua, né, casas de nobres sendo saqueadas, membros do clero sendo mortos, enfim, porradaria, o pau comendo lá nas ruas, tá bem? Esse debate político entre girondinos e jacobinos termina com a vitória dos jacobinos. Os jacobinos conseguem fazer o rei ser levado a julgamento e o rei ser condenado à morte junto com a família dele por traição à pátria, beleza? E daí, portanto, o rei é executado no início de 1793 na França, corta a cabeça do rei, o rei morre, e, portanto, não tem rei, nem filho de rei, que também foi morto, mataram a família toda. Quem que vai assumir a monarquia na França? Não tem ninguém. Ninguém para assumir a monarquia na França. A família real toda foi executada por traição à pátria. E daí, portanto, começa a nova fase da Revolução Francesa. Não percam as contas. Vamos fazer voltar um pouquinho. Assembleia dos Estados Gerais, depois Assembleia Constituinte, monarquia constitucional, terceira fase, e agora mataram o rei, não é mais monarquia. Se não tem rei, não tem monarquia. Vai ter uma quarta fase que o pessoal vai fazer uma república para a França, vai fazer uma nova constituição, ou seja, aquela de 1791, que dizia que a França era uma monarquia constitucional, não vale mais, porque mataram toda a família real. Agora vamos fazer uma nova constituição, a de 1793, que vai dizer que a França é uma república. Vai ter poder executivo, legislativo, judiciário, mas o executivo já não é mais o rei, não é mais alguém da família real, e sim pessoas eleitas, beleza? Mais ou menos como é uma república aqui no Brasil hoje em dia, beleza? Só que sem presidente, na verdade. Então essa é a quarta fase da Revolução, tá? Não percam a conta das fases, lembrar delas é um pouquinho importante, tá? Como desgraça pouca, é bobagem, o pau tá quebrando nas ruas, estão nobres sendo perseguidos, o rei tá preso em vias de ser condenado a ser executado, dois grupos políticos divergindo sobre como lidar com a crise. Ainda tem uma outra coisa. Quando o rei começou a tramar, quando o Luís XVI começou a tramar com os países vizinhos, esses países vizinhos começaram a formar uma coalizão para invadir a França, para, enfim, massacrar a Revolução, que para eles era um perigo. Eles tinham medo, como eu falei, de que a Revolução se espalhasse pelos países vizinhos. Quando o rei é preso e está esperando o julgamento, isso é como se fosse a gota d'água para esses países vizinhos. Olha só que absurdo, a Revolução lá na França está tão radical que eles prenderam o rei e vão matar o rei. Não pode isso acontecer. Então isso acelera o processo dos países ali em volta se juntarem e formar uma coalizão para combater os revolucionários franceses, tá? E daí a Prússia e a Áustria formam a primeira coalizão, que tinha também a Rússia, mas a Rússia não participa diretamente dos combates. Prússia, quando eu falo Prússia, esqueci de contar isso para vocês. A Prússia é o maior dos reinos que depois se juntaram e formaram o que hoje é a Alemanha, tá? A Alemanha não existia na época da Revolução Francesa, eram vários reinozinhos diferentes, e a Prússia era o maior desses reinos, tá?
Então a Prússia e a Áustria se juntam para invadir a França durante lá o período em que o Luís XVI está preso e em vias de ser condenado à morte, tá? Qual é o problema disso? O pau está quebrando nas ruas, o rei está preso, tem dois partidos políticos, girondinos e jacobinos, discutindo no Congresso, lá no Legislativo da França, o que eles vão fazer para superar essa crise. E agora tem duas potências estrangeiras vindo em direção à fronteira da França para invadir a França, beleza? Para piorar, o exército francês, que a maioria do exército francês é ocupado por nobres, tá? Falei isso 27 mil vezes para vocês já. A função da nobreza é ocupar os cargos no exército. A função da nobreza, desde lá do feudalismo, é fazer guerra, é ser guerreira. Tá? Então, quem controla o exército da França são membros da nobreza. A nobreza está sendo perseguida, está sendo morta, é fiel ao rei e perdeu os privilégios dela. Ou seja, o exército não vai lutar para defender a França. O exército é contra a revolução. O exército é comandado por um bando de nobres que estão sendo massacrados, perseguidos, estão fugindo da França com medo. E os que ficaram são fiéis ao rei. Ou seja, por que eles vão lutar contra os exércitos prussianos e austríacos que estão vindo invadir a França para restabelecer o poder do rei? Se eles são a favor de restabelecer o poder do rei, tá? Então, no meio desse caos todo, ainda tem invasão da França pela coalizão da Prússia e da Áustria. Tá? E o exército francês não vai lutar para defender a França. E daí, lembra que eu falei para vocês que tinha a tal da Guarda Nacional, que foi criada pelo pessoal revolucionário para proteger os membros da Assembleia Constituinte? Pois é, a Guarda Nacional é um corpo militar que é capaz de mais ou menos defender a França. Afinal de contas, o exército não vai fazer isso. Então, sobrou para a Guarda Nacional, que era a guarda que defendia a Assembleia Constituinte, que defendia os revolucionários, e era comandada por aquele cara lá que eu falei, que era um antigo participante da Guerra de Independência dos Estados Unidos. Ele volta lá da Guerra de Independência dos Estados Unidos, foi mandado pelo rei da França para ir lá ajudar os Estados Unidos, e volta revolucionário. Ele teve contato com as ideias revolucionárias dos americanos durante a independência deles, que é o Marquês de Lafayette. E o Marquês de Lafayette procura membros do exército francês que sejam favoráveis à ideia da revolução para ajudar a organizar a defesa da França, já que o exército não vai fazer. Tá? Um desses caras era um tenente francês que estava subindo rápido na hierarquia do exército francês e era tido como militar brilhante, como estrategista brilhante. Tá? E ele, portanto, passa a ser um dos comandantes das forças de defesa da França contra a invasão da Áustria e da Prússia. Tá? Vale lembrar que a Guarda Nacional não tinha tanta gente para lutar junto com ela. A Guarda Nacional não era tão grande assim. Então o pessoal lá da França, da Guarda Nacional e os revolucionários começam a chamar voluntários. Qualquer um da França que não está fazendo nada aí, que está de bobeira, venha defender a fronteira da França da invasão da Prússia e da Áustria. Beleza? Começaram a se formar corpos de voluntários nas cidades francesas, pessoas comuns, sem treinamento militar, sem uniforme, sem arma, que sairiam lá de suas casas e iam junto com a Guarda Nacional proteger a França da invasão da Prússia e da Rússia. Tá? É bem interessante essa parte dos voluntários aí, porque os caras estão indo praticamente para morrer. Imagina você lá numa cidadezinha francesa do interior da França e você não tem treinamento militar, você não tem uniforme, você não tem armas decentes e você só está atendendo ao chamado de defender o seu país que está sendo invadido por forças inimigas. E você sai de casa lá, sei lá, usando aqueles tridentes de camponês aí, que é a única arma que você tem para ir lá em direção à fronteira lutar contra outro exército que é bem treinado, que é uniformizado, que está bem armado, enfim. A chance de você morrer é grande, tá? Então esses voluntários que atenderam o chamado da Guarda Nacional, lá dos comandantes da Guarda Nacional para defender a França, já que o exército francês não ia fazer isso, eles estão indo praticamente para a morte, tá? E enquanto eles estão indo lá das cidadezinhas da onde eles saem como voluntários para a frente de batalha, é uma caminhada de dias até chegar lá na fronteira da França com a Prússia.
E, portanto, eles têm que manter a moral elevada, têm que se manter assim animados, porque eles estão indo para o combate, né? E não é bom ficar muito desanimado aí, achando que você vai morrer às vésperas do combate. Então, para manter a moral elevada, a galera começa a cantar umas musiquinhas para elevar a moral, tá? E uma dessas músicas ficou muito famosa entre esses voluntários aí, os voluntários da pátria, é, que era uma musiquinha cantada pelos voluntários da cidade de Marselha, na França. Eles saíram lá de Marselha, que fica ali no mar Mediterrâneo, no sul da França, e foram lá até a fronteira com a Prússia, e nesse processo eles iam cantando uma musiquinha o tempo todo, tipo marcha, soldado, cabeça de papel, enfim, essas coisas, para manter a moral elevada. E essa musiquinha tem uma letra bonitinha, tá? Ela diz em algum momento aí, tá no slide que eu coloquei para vocês, ela diz: Avante, filhos da pátria, o dia da glória chegou. Contra nós a tirania, a bandeira ensanguentada está erguida, a bandeira ensanguentada está erguida. Ouçam nos campos, rugirem esses ferozes soldados, inimigos, né, no caso. Vêm eles até os nossos braços, degolar os nossos filhos e as nossas companheiras. As armas, cidadãos, vamos formar nossos batalhões, vamos marchar, marchar, que o sangue impuro do inimigo banhe os nossos campos. Olha que musiquinha bonita, que letra edificante, né? Enfim, essa musiquinha era uma musiquinha desses voluntários de Marsella que iam até a fronteira defender a França e foram cantando essa musiquinha que começa a se espalhar por outros batalhões de voluntários que estavam indo lá para a fronteira defender a França e começou a ser conhecido como a música dos caras de Marselha, né, dos voluntários de Marselha, a Marselhesa, que é até hoje o hino da França. O hino da França é uma canção de revolucionários franceses para manter a moral elevada quando eles estavam indo combater invasores da França durante a Revolução, tá bem? No slide que eu passei para vocês aí, tem aí a letra do hino da França em francês, a tradução para o português, e também tem o áudio, o hino da França, para vocês escutarem aí nos slides, que é essa história da invasão, tá? Então olha o caos completo que está rolando na França ali na virada de 1792 para 1793. Rei está preso, a nobreza e o clero estão fugindo da França, o exército se recusa a defender a França está sendo invadida por tropas inimigas. Quem vai defender a França? A população comum, beleza? Voluntários que não tem treinamento nenhum e vão lutar contra o exército bem treinado. E ninguém sabe o que fazer com o rei, se mata o rei, se não mata o rei, se estabelecer, acaba com a monarquia constitucional ou condena só o rei, deixa o filho assumir o reino. Dois partidos políticos brigando, girondinos e jacobinos, para ver quem controla esse processo todo. Enfim, é o caos completo rolando na França em 1792 para 1793. Parece que vai dar tudo ruim, mas as coisas se ajeitam, beleza? Primeiro, os jacobinos, como já adiantei, vencem essa disputa política e conseguem condenar o rei à morte. Segundo, por incrível que pareça, a Guarda Nacional consegue evitar a invasão da França e aquele tenente que eu falei para vocês, eu não falei o nome dele, mas um tenente do exército que era tido como um gênio militar, consegue, por causa de ser um gênio militar, vencer várias batalhas, impedir a invasão da França junto com a Guarda Nacional, que dá para esse cara muito prestígio político, ele se torna tipo um herói da França. Eu vou falar dele mais para frente daqui a pouco. E daí, então, a França não é invadida, o rei é condenado à morte e vamos fazer uma nova Constituição para a França, que é a Constituição de 1793, já que agora o rei morreu e não dá mais para continuar tendo uma Constituição dizendo que a França é uma monarquia. Afinal, não tem mais rei, não tem mais monarquia, beleza? Essa nova fase aí da Constituição, da Revolução Francesa, é uma fase que é comandada, liderada pelos jacobinos. Afinal de contas, foram eles, esse grupo mais radical, que conseguiu vencer a disputa política lá e acaba condenando o rei à morte, beleza? Ele é executado no dia 21 de janeiro de 1793, ou seja, acaba a monarquia. E daí, qual é o regime político que a França vai ter depois que o rei morre, tá? Vai ter separação dos três poderes, os caras fazem uma nova constituição dizendo que tem separação dos três poderes, com o judiciário independente, o legislativo com eleições diretas e universais,
E a galera do legislativo, quem foi eleito pelo legislativo, debatia e escolhia representantes que seriam o executivo, tá? Se eu não me engano, 5 representantes, ou 3 agora, não me lembro exatamente, mas que seriam o poder executivo, e esse poder executivo seria chamado de convenção, tá? Ou seja, tem o judiciário, tem o legislativo, que é eleito, e os membros do legislativo escolhem quem vai ser o executivo. Tá? 3 ou 5 membros, não me lembro agora, que vão ser o executivo. E o nome desses 3 ou 5 membros juntos que mandam no executivo é convenção. Tá? Por isso, essa nova fase da Revolução, a quinta já, tá? É conhecida como período da Convenção Jacobina, porque afinal de contas são jacobinos que são eleitos para ser o executivo. Tá? Esse período aí, essa nova Constituição que é escrita pelos jacobinos, ela é muito mais revolucionária do que a Constituição de 1789, né? A primeira Constituição para a França. A primeira Constituição tinha voto censitário, ou seja, tinha que ter determinada renda para se eleger. Agora, a Constituição de 1793 dos jacobinos, ela diz que existe voto universal masculino, que é uma expressão completamente retardada e paradoxal, porque se é universal não pode ser só masculino, se é masculino, só masculino não pode ser universal, até porque o universo não é feito só de homem. Mas, enfim, é a expressão que é usada pela história, tá? Voto universal masculino, todos os homens maiores de 21 anos poderiam votar na França, beleza? Não interessa se eles são pobres ou ricos, eles podem votar. Outra coisa interessante, a Constituição de 1793 aboliu a escravidão. A de 1789 não tinha abolido, beleza? Continuava tendo escravidão. É mais interessante, eles falam que todos os homens são iguais perante as leis, perante a lei, mas continuam tendo escravos. A de 1793 não, ela aboliu a escravidão finalmente. Outra coisa interessante, cheio de nobre fugindo da França, metendo o pé porque está com medinho do furor revolucionário. O que a gente vai fazer com as terras desse bando de nobre que está fugindo? Vamos fazer reforma agrária. A Constituição de 1793 confisca as posses da nobreza e divide entre os camponeses, tá, da França, ou seja, faz reforma agrária. Tá? Dá para perceber, portanto, que a Constituição de 1793 é muito mais revolucionária que a Constituição anterior, beleza? E agora também a França é uma república, afinal de contas não tem mais rei. Tá? Só uma curiosidade para vocês, bem interessante. À medida que os nobres da França foram fugindo, se tornando emigrados, como eu falei, membros do clero e da nobreza que fogem da França por medo da Revolução, eles não levam as propriedades deles, tipo obras de arte que esses caras têm, quadros, esculturas, essas coisas todas. E daí, quando a Revolução meio que se radicaliza e esses caras da nobreza começam a fugir da França, eles deixam para trás essas obras de arte. O que a gente vai fazer com essas obras de arte? A primeira coisa que o pessoal revolucionário faz é confiscar elas para o Estado revolucionário. E a segunda é botar essas obras de arte num armazém específico, que era uma antiga casa do rei em Paris, né? Onde hoje é o Museu do Louvre. E depois de um tempo que eles não sabem o que fazer, eles abrem para visitação da população em geral, em 1793, para a população apreciar as obras de arte que antes eram da nobreza, mas a nobreza fugiu ou teve as obras confiscadas. Isso é a origem do primeiro museu nacional, digamos assim, lá na França, que é o Museu do Louvre. O Louvre começa a funcionar com obras confiscadas pelos revolucionários dessa nobreza que estava fugindo da França. E ele abre para o público em 1793. Tá? Outra coisa que os jacobinos fazem é criar um órgão de investigação e fiscalização para perseguir pessoas antirrevolucionárias, tá? Que é o tal de Comitê de Salvação Pública, beleza? O Comitê de Salvação Pública era uma polícia revolucionária que tinha a função de identificar todos aqueles nobres, membros do clero, ou quem não era nem do clero nem da nobreza, mas ainda assim era contra a Revolução, identificar essas pessoas e prendê-las para que elas não atuassem contra a Revolução, beleza? E caso fosse comprovado que essas pessoas atuavam contra a Revolução, elas passariam por um tribunal revolucionário
e a pena eventual de tramar contra a revolução era a morte, tá? Então, o Comitê de Salvação Pública, que era liderado por um cara jacobino chamado Robespierre, Maximilien de Robespierre, começou a investigar a população da França, principalmente membros da nobreza e do clero, e persegui-los caso eles fossem antirrevolucionários, beleza? Nesse período, então, de atuação do Comitê de Salvação Pública, 35 mil pessoas foram condenadas à morte na França por serem, depois de passar pelo Tribunal Revolucionário, por serem considerados contra-revolucionários, beleza? Por causa dessa série de execuções na França, o período dos jacobinos também é conhecido como período do terror, ou período do terror jacobino, porque 35 mil pessoas foram condenadas à morte, tá? Isso dá em média, eu fiz uma conta uma vez, isso dá em média mais ou menos 38 pessoas sendo executadas por dia em praça pública lá, decapitadas na França. E era tipo atração no dia, a galera ia lá para ver o pessoal ser executado, tá? É mais interessante que essas execuções aconteciam numa praça em Paris, que na época já era chamada Praça da Revolução, mas hoje tem um nomezinho bonitinho, a mesma praça que rolavam as execuções, que é Praça da Concórdia. Então, quando vocês forem para Paris e estiverem andando lá pela Praça da Concórdia, vocês vão pensar assim, olha, Praça da Concórdia, que nome bonito, legal. Era ali que a galera executava, matava geral na Revolução Francesa, tá? Lembrem disso. E daí, portanto, esse período jacobino foi um período de muita perseguição política aos opositores da Revolução, um período de radicalização política, mataram geral da nobreza e do clero. Quem não foi morto fugiu da França, tá? E daí, então, boa parte da nobreza foi perseguida, e dos membros do clero também, tá? O problema é que depois de perseguir o pessoal da nobreza, perseguir o pessoal do clero, eles começaram a perseguir os girondinos, porque do ponto de vista jacobino, os girondinos não eram suficientemente revolucionários. Depois de perseguir os girondinos, eles começaram a perseguir os próprios jacobinos. Começou a ter uma disputa interna de poder entre os jacobinos, entre as principais lideranças jacobinas, que eram, por exemplo, Danton, Marat e Robespierre. E eles começam a desconfiar de que um está perseguindo ao outro. Por exemplo, o Robespierre supostamente manda matar o Marat, que era outro líder jacobino. Enfim, eles começam a se perseguir depois de perseguir vários opositores, tá? Até que isso enfraquece o poder jacobino e os girondinos que restaram conseguem dar um golpe de Estado e tirar os jacobinos do poder, tá? Então vamos de novo lá para as fases. Primeira fase, Assembleia dos Estados Gerais. Segunda fase, Assembleia Constituinte. Terceira fase, Monarquia Constitucional. Quarta fase, Convenção Jacobina, ou Terror Jacobino, ou Convenção só, ou Período Jacobino, enfim. E daí, como eles se enfraquecem, vem a quinta fase, que é o Diretório, que é quando membros dos girondinos conseguem tirar do poder os jacobinos, prender as lideranças jacobinas, inclusive o Robespierre, por exemplo, é condenado à morte também, e estabelecer um governo que não é mais liderado pelos jacobinos, e sim pelos girondinos, tá? Outra coisa interessante para contar para vocês é que quando os jacobinos chegaram ao poder, eles achavam que eles estavam fazendo um mundo novo, um mundo melhor, completamente diferente do antigo regime, que era um mundo lá de corrupção, de absolutismo e tudo mais. E como eles tinham na cabeça deles que eles estavam inaugurando uma nova era, eles resolveram criar um calendário novo para a Revolução, um calendário novo para a França. Esse calendário via que todo o passado, tudo aquilo que era ruim ia ficar para trás, e que agora a Revolução estava inaugurando um mundo novo e melhor. Portanto, o ano 1, a gente ia começar a contar de novo os anos a partir de agora. E eles fizeram todo um novo calendário, que é o calendário revolucionário, tá? Daí eu botei aí nos slides o calendário revolucionário para vocês, só por curiosidade. Tinha lá os meses, o vindemiário, brumário, frimário, nivoso, pluvoso, ventoso, etc. Esses são os nomes dos meses do calendário revolucionário, tá? E daí tem as datas para vocês. Por que eu estou falando isso do calendário? Porque o golpe que o pessoal girondino deu, que acabou com a convenção, ele aconteceu num dia chamado 9 do mês Temidor,
que é algum dia de 1794, tá? Não me lembro agora exatamente quando é. Quando os girondinos conseguem tirar do poder os jacobinos, tá? Por isso, o golpe de Estado que marca o fim da convenção e o início do diretório é conhecido pela data em que ele aconteceu no calendário revolucionário. Golpe do 9 Termidor, beleza? Isso é uma data, 9 Termidor, tá bem? E daí, então, chegam ao poder os girondinos em 1794 para 1795, acaba a convenção, acaba o período do terror jacobino, tá? Não significa que vai parar de ter treta, a galera continua se matando nas ruas, perseguindo a nobreza e tudo mais, mas os girondinos assumem o poder, tá? Do ponto de vista dos girondinos, a Constituição jacobina era muito radical. É absurdo isso. Então vamos fazer uma nova Constituição, a terceira, tá? Do período revolucionário. Nessa Constituição de 1795, eles estabelecem, por exemplo, o voto censitário de novo, ou seja, vai ter que ser rico para votar. E eles começam a botar em prática o plano deles, que o principal plano, na verdade, era acabar com o furor revolucionário. Não dá mais, já faz 6 anos que a França vive um caos de morte, perseguição, execução, assassinato. Enquanto isso, a produção tá parada. A galera tá, tipo, brigando na rua em vez de produzir. Como esses caras são membros da alta burguesia, membros lá, banqueiros, donos de indústria, a principal preocupação quando eles assumem com o diretório, portanto, é acabar com essas confusões todas e fazer a França voltar a produzir, fazer a França voltar a gerar riqueza e eles enriquecerem, beleza? E, portanto, eles querem acabar com a revolução, não no sentido de perseguir os revolucionários, mas no sentido de que, tipo, já deu, já passou muito tempo que a gente está se matando, está na hora de voltar a ganhar dinheiro, beleza? E daí, só que eles são bastante impopulares, eles são bastante. A população em geral, que em via de regra era mais favorável aos jacobinos, meio que não respeita a autoridade dos girondinos. Começam a ter várias confusões na França, começam a ter revoltas da população mais pobre, começam a ter revoltas camponesas, começam a ter revoltas do que restou da nobreza que ainda quer restaurar o antigo regime. Enfim, quando os girondinos chegam ao poder, eles esperam acabar com a revolução, mas na verdade o caos continua. E eles são bastante impopulares, tá? Para piorar, eles de novo têm que lidar com invasões de potências estrangeiras. É formada uma segunda coalizão contra a França, que é formada pela Áustria, pela Grã-Bretanha, pela Rússia e Portugal. E daí, de novo, a França está tendo que lidar com uma invasão. De novo, a Guarda Nacional, enfim, o que sobrou do exército vai tentar defender a França. E de novo está lá aquele sujeito bastante popular, liderando a França, defendendo essas invasões. Esse sujeito, comandante militar bastante popular, que se popularizou justamente por impedir a invasão francesa lá em 1792, e agora de novo em 1796, 97, esse cara agora já é general do exército francês, beleza? Um sujeito chamado Napoleão Bonaparte, extremamente popular por causa das vitórias contra os inimigos estrangeiros que estavam tentando invadir a França. E daí a gente tem os membros girondinos do diretório tentando dar uma ordem naquele caos e voltar à produção, mas são bastante impopulares. E a gente tem o Napoleão, extremamente popular, herói de guerra, identificado com os ideais revolucionários, porque ele foi um dos defensores da Revolução, e é um antigo membro do Exército, agora é general do Exército, na verdade. E daí as coisas meio que vão se acertando. Olha só que interessante seria. O governo girondino do diretório é bastante impopular, então vamos tramar, de certa maneira, que aquele cara popular pra caramba, o Napoleão, deu um golpe de Estado e retire os girondinos do poder. E daí ele, que já é bastante popular, ainda vai ganhar mais popularidade, porque ele está tirando do poder um governo bastante impopular. Só que depois que ele chegar ao poder, ele vai botar em prática os planos dos girondinos, beleza? Que afinal de contas não conseguem botar em prática esses planos porque está tendo um caos social e porque eles são impopulares. Então a ideia é meio que botar o Napoleão como no poder na França,
E ele usa o prestígio dele para finalmente acabar com essas confusões sociais que estão rolando nas ruas e tudo mais, tá? Então o diretório termina com um golpe de Estado de militares liderados pelo Napoleão, que tira do poder o diretório e passa a ter o poder a partir de então, beleza? Napoleão, como eu falei, era extremamente popular e com o prestígio dele como herói de guerra, como um cara identificado com os ideais da Revolução, porque ele defendeu militarmente a Revolução, ele consegue começar a resolver o caos social que a França vivia, tá? Esse golpe em que o Napoleão tira o diretório do poder e passa a governar a França como cônsul, que é o título que ele se dá, também tem o nome de uma data do calendário lá da Revolução, é o golpe do 18 Brumário, beleza? Que é quando Napoleão chega no poder. E essa é a última fase da Revolução, ou seja, quando Napoleão chega ao poder, acaba a Revolução Francesa e começa a Era Napoleônica, que vão ter outras tretas, mas eu vou falar disso para vocês na próxima aula, tá? O que é importante da Revolução Francesa? É que ela tem duas facetas aí, uma política e outra social. Então tinha um grupo que queria só uma revolução política, e esse grupo geralmente são os girondinos, e um grupo que queria uma revolução política e social, e esse grupo geralmente são os jacobinos. E tem a galera que não quer revolução nenhuma, que é a nobreza, o clero e tudo mais, tá? É importante vocês saberem também as fases da Revolução, mais ou menos o que cada uma delas significou. Assembleia dos Estados Gerais, Assembleia Constituinte, Monarquia Constitucional, Convenção e Diretório. As 5 fases, beleza? É importante saber que todo esse processo é influenciado pelos ideais iluministas. Por exemplo, lá no preâmbulo da primeira Constituição está a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é fortemente inspirada pelos ideais iluministas, tá? E é importante saber que para se consolidar, a Revolução Francesa teve que lutar com os inimigos externos que várias vezes tentaram invadir a França, beleza? Bom, pessoal, eu acho que eu já me alonguei demais e tudo que eu tinha para falar a respeito da Revolução Francesa era isso, tá? Enquanto vocês estão assistindo essa aula, que foi gravada, tá? Eu estou online e vocês podem mandar as dúvidas para vocês, de vocês para mim pelo WhatsApp, que eu estou online e vou responder na hora, tá? Estou fazendo isso por causa dos problemas da internet que eu tenho tido, então fazer live pode ser meio arriscado, vai travar no meio do caminho, então por isso essa aula é gravada, tá? Bom, pessoal, eu acho que é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda aí pelo WhatsApp a dúvida para mim, que eu respondo na hora. Eu vou estar online aí entre 11 horas e meio-dia e meio, mais ou menos. Eu vou estar esperando as dúvidas de vocês, tá bom? É isso, pessoal. Até semana que vem e beijos.